recado do Luciano Davi, está trancado na Castelo Branco. E a primeira pergunta que me fez aqui quando chegou o Eduardo Magris é se eu tinha conseguido chegar a tempo. Eu hoje saí bem mais cedo, dei sorte, não peguei tranqueira. Mas quem saiu um pouquinho mais tarde pegou tranqueira e o Luciano Davi vai chegar um pouco atrasado. Já manda uma mensagem para ele aí, o Maurício Freitas, que ele venha igual, a hora que ele chegar será bem-vindo até o final do programa. Então, deixa eu botar aqui para um outro parceiro que está perguntando se pode me ligar. Não, estou no ar, né? Atender o telefone no ar não dá, aí complica tudo. Bom, tudo isso para dizer que estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa com um desfalque importante, que é o do Luciano Davi, mas com uma presença ilustre, que é a do Eduardo Magris, um dos conselheiros mais importantes do Grêmio, junto com o Maurício Freitas. O Internacional está por anunciar aí o seu executivo, e o nome que surgiu forte desde o começo, ontem inclusive falei com ele, né? O Rodrigo Caetano teve propostas, rejeitou, por exemplo, hoje uma proposta do Vitória, tem proposta do Fluminense. O Fluminense está fritando para comer o torresmo, né? E o Internacional teria uma vantagem aí nesse aspecto. O Inter que liberou. É um ano eleitoral, tem que se entender bem a situação. Um dos caras mais pressionados do Colorado era o Jorge Macedo. Ele tem uma formação caseira no Internacional, esteve no Fluminense, fez um trabalho apenas razoável, ajudou a montar aquele time. Não é porque ele saiu agora que eu vou achar que o cara virou bonzinho e tal. Ele ajudou a montar aquele time do Internacional que caiu, foi contratado como um reforço para refazer o Internacional, não conseguiu. E uma das coisas mais sérias que eu vi, que critiquei duramente na Grenal, é como é que o Internacional contrata tanta gente e os empresários desovam tantos jogadores aqui, com negociação por tabela e tudo mais, e no Inter não consegue despachar 3 jogadores caros, como o Fernando Bobb, o Eduardo Henrique e o Serras. Eu lembro de uma negociação para ficar numa só, em que o Internacional aceitou a proposição do empresário para quebrar o galho do empresário. Por que esses mesmos empresários não desovam os jogadores do Internacional? Estou falando do Inter porque o Grêmio está vivendo um clima diferente, né? E o Internacional está precisando reagir, né? Se reorganizar, se reestruturar. E acho que esse foi um dos quesitos que pesaram aí na eliminação, na demissão do Jorge Macedo. Vou citar um exemplo de um empresário, Fernando Gentil, não, Fernando Garcia. Fernando Garcia, que trouxe o Wendel para o Internacional por um bom preço, tá bem? Preço de mercado, 3 milhões, não é nada de absurdo, mas já empurrou o alemão no Internacional. Nós já sabíamos que o alemão era o alemão, né? Reserva do Botafogo e outros que tais. Então, essas coisas aí, num somatório, há problemas nas divisões de base do Internacional também, há muito futrico em relação a empresários, há algumas coisas viciadas dentro do clube, que o Grêmio conseguiu dar uma aplacada. Não sei se definitiva, porque basta começarem as derrotas e aí vem o futrico também. Mas parece que os mares estão mais calmos no Grêmio, e os dois clubes sempre foram mais ou menos parelhos nessa estruturação e nesse desenvolvimento das coisas, sem considerar o escândalo, né, desse negócio de nota, de talão de nota de empresa que fechou, de sócio da empresa que era funcionário do vice de patrimônio do Internacional, enfim, tudo isso que está sendo aí, está vindo à tona via ou Ministério Público ou de dentro do próprio Internacional, né? Porque tem algumas coisas que vazam e não parece ter muita substância, né? Vem com detalhes assim, parece algumas informações privilegiadas que o Internacional quer que saia para fora, enfim, até para dar uma segurada na pressão do momento, que é essa aí, de uma má performance e de uma situação terrível na tabela de classificação. E outra coisa, né, Magrício, já vou passar a bola para ti, para o Maurício, que não serve como muita justificativa. O Inter pegou 5 times grandes. Uma, que o campeonato é difícil por inteiro. Jogar com o Sport Recife, em Recife, com o Vitória na Bahia, com a Chapecoense em Chapecó, com outros times médios, Vasco da Gama no Rio, Fluminense no Rio de Janeiro, Botafogo no Rio de Janeiro, o Santos, que não está lá também em São Paulo, São Paulo em São Paulo. São times que têm um bom poderio econômico, mas não estão indo bem dentro de campo. Também é difícil.
Ah, mas o Inter pegou o Cruzeiro. Ok, Cruzeiro reserva. Pegou o Grêmio, clássico estadual. Em qualquer momento é difícil. Flamengo no Rio. Ok, o Flamengo vinha tentando se reequilibrar, não ganhou o Campeonato Carioca, tinha feito limpeza lá e tudo mais. O Palmeiras em São Paulo, até que o Inter jogou bem, mas perdeu o jogo. E o Bahia aqui, o Internacional ganhou. Então, mas o Internacional fez 5 pontos em 15. Tem que reagir para ontem, porque senão começa essa onda e aí vem Copa do Mundo, e se ficar na zona na Copa do Mundo é um mês de flauta, é um mês de tensão, né? E não sei se o Odair resiste a um resultado negativo contra a Chapecoense. O Inter já deu um alerta aí, já tirou o diretor executivo. Daqui a pouco tira também o técnico. E olha, nem se diga que a imprensa fez pressão, nem se diga que a torcida fez tanta pressão sobre o Odair ou que ele vive um inferno diariamente. Não, até uma certa trégua, especialmente por ter conseguido empatar com o Grêmio, que, aliás, o Internacional comemorou muito. Eu comentei aquele jogo, disse, olha, tá bem, é um feito empatar com o Grêmio, que é o melhor time do Brasil ou da América, como queira. Alguns falam em América, mas é difícil de medir isso, né? O Grêmio é o atual campeão da América, mas tem o Corinthians jogando bem, tem o Boca reagindo, tem o Palmeiras reagindo. Vai ser uma Libertadores muito complicada para o Grêmio. Esse Independiente que o Grêmio bateu é um time ajustadinho, embora ainda não esteja classificado. Tem times complicados, como esse Libertad, que ontem empatou em casa contra 10 do Tucumã, mas faz uma campanha de 13 pontos, bem razoável. E o Inter comemorou, e eu disse, comentando o Grenal na Rádio Grenal, que o empate era bom na tabela de classificação pro Grêmio, mesmo jogando em casa. Não era bom para o Internacional, que a tendência era, ou naquela rodada, ou na subsequente, poder entrar na zona do rebaixamento. Fiz uma introdução aí até para fazer um contraponto com a ausência do Luciano Davi, porque senão já ia passar a bola direto para o Luciano Davi para vocês debaterem. Magriço, o Grêmio, enquanto isso, se estrutura para ganhar títulos. Né? Boa noite, Rec, boa noite, Maurício, boa noite, os telespectadores. Eu queria entrar um pouquinho no Inter, assim, e colocar que eu não vejo uma situação tão dramática do Inter. Uma vitória já coloca o Inter entre... O que separa o Inter dos melhores é 3 pontos. O que separa dos piores é 1 ponto. Porque o campeonato está muito no início. O Inter teve um mau começo de campeonato. Eu não vejo no Inter um time tão ruim como se propala. Ele não é mais ruim do que 6 ou 7 outros times do Brasileiro. O que está muito ruim para o Internacional é a comparação para o Grêmio, que o Grêmio fez algumas boas performances, é o campeão da América, é o campeão da Recopa, é o campeão gaúcho. E essa comparação do Grêmio com o Inter acaba colocando um nível de exigência muito maior em cima do Inter. Eu tenho... olhando à distância, não me parece que o Inter esteja na situação desesperadora. Com relação à demissão do executivo de futebol, que é um cargo importante dentro de qualquer clube de futebol, eu acho que a gente ainda não tem todos os elementos para julgar, na medida em que esse era um executivo contratado na gestão anterior, que teve os fracassos que a gestão teve, e por algum motivo ele continuou na gestão atual. Ou na ele verdade, saiu, ele montou o elenco em 16, sai e volta agora. A gente tem que entender por que ele continuou, por que ele voltou. Né? Não me parece que o insucesso tenha algum, que ele seja o bode expiatório desse insucesso atual do Inter. Parece que tem mais coisa por trás disso que eu realmente não sei. Hoje saiu uma notícia, por exemplo, de que teria havido problema na renovação de alguns jogadores, uma renovação inexplicável do Hernando e coisas assim, né? Tem que entender, e eu nem sei se ele fez parte desse contexto, dessa renovação, mas a gente tem que entender o contexto que ele está. Sem dúvida, só uma coisa, o Hernando renovou há 3 anos. Eu não sei, foi na gestão dele. Mas hoje saiu a notícia da renovação do Hernando, né? Não, que o Ministério Público estaria investigando e teria chamado o Hernando para... Sim, mas isso já é antigo. A própria chamada do Hernando foi lá e livrou a cara dos dirigentes. Então, que bom. Mas que o bom. Jorge Henrique, por exemplo, tem histórias monumentais e tal. Achei que você estava falando que ele teria participado. Ele, como executivo, participou na época.
Mas se o Hernando disse que não teve nada, vamos acreditar no que ele disse. Né? Mas aí tem uma história do empresário, eu cito o colega, o Cristiano Silva, que o procurador do Hernando disse assim, em determinado momento, eu não sei para quem é que eu pago agora a outra parte que eu pagava antes, quando mudou a diretoria. Estou citando o colega que falou no ar várias vezes. Eu até brincava, mas não vão chamar o Cristiano Silva no Conselho do Internacional para ele falar isso mais abertamente, porque ele já falou no ar. Né? Tem essa situação. A do Jorge Henrique, o que se ouve, meu Deus. Né? Mas não sei se o Ministério Público vai chamar, mas de qualquer forma, eu tenho algumas curiosidades, sabe? Eu não estou dizendo que houve ou que não houve, como disse o Magrício, que bom, né? Quando a gente que bom quando inventa que não houve, né? Porque é muito fácil levantar esse tipo de suspeita, né? Porque não se tem evidências, né? Mas assim, o que eu gostaria de colocar é que eu não vejo o Inter numa situação desesperadora. É um campeonato muito longo, os objetivos do Inter não são os objetivos de vencer o campeonato, né? O primeiro objetivo é se afastar da zona do rebaixamento, o segundo objetivo deve ser fazer uma campanha melhor e o terceiro objetivo deve ser alcançar alguma vaga de Libertadores. Né? O Danilo Fernandes falou que o objetivo até a Copa é terminar na primeira página. Isso mostra que não é uma aspiração de título. Aliás, o que me assusta, né? Mas é bem, reconhecer o teu tamanho é fundamental. Bom, o Inter hoje não tem, outros times não têm estrutura, nem time formado para disputar o Campeonato Brasileiro. Isto pode mudar. Um jogador pode subir de produção, o time entrosar, as coisas acontecerem, mas hoje, na realidade de hoje, ele não tem time nem para cair, nem para disputar o Brasileiro. É isso aí. Então, situação... Mas para ficar na primeira página, por situação favor. Desesperadora é a comparação do Inter com outros clubes que estão melhores que o Inter. Mas não que o Inter esteja numa situação delicada. Não, o campeonato está recém começando. Uma vitória agora contra a Chapecoense, que deve se confirmar. A Chapecoense é um time muito ruim. Já tira dessa situação. O Flamengo não concorda muito com Flamengo isso. Perdeu a liderança em Chapecó. O Atlético Mineiro foi... Lá em Chapecó, né? O Atlético Mineiro foi eliminado. E com erros de arbitragem rigorosos contra o Flamengo, né? A Chapecoense empatou em São Paulo com o Palmeiras, empatou em Minas com o Atlético Mineiro. Mas subisse os jogos. Não, eu até vou dizer, eu concordo contigo. Tomou 5 agora, vamos para a parte ruim. Tomou 5 do Atlético Paranaense. O Atlético foi eliminado da primeira fase da Libertadores da América. Né? Que vamos combinar, não tinha nada que fazer na primeira fase na Libertadores da América. Perdeu o Campeonato Catarinense, que estava ganho, para o Figueirense. Estava ganho, não. Estava encaminhado. Não, um regulamento horroroso. A Chapecoense ganhou os 2 turnos e o campeão é o Figueirense. Aí ficou um jogo único em Chapecó. Mas se o Figueirense ganhasse, era campeão. Quer dizer, porque tinha que ter decisão. Porque senão a Chapecoense, por justiça, seria campeã. Mas, de qualquer forma, perdeu o título. Perdeu no final. regulamento é o regulamento. Os caras vão assinar lá e assinam. Quem assina regulamento esdrúxulo não pode se queixar de regulamento. Senão é o fim do... Que não tem alternativa, né? Às vezes não tem alternativa. 8-2, né? Às vezes... não tem alternativa, né? Já que a gente está falando em regulamento... às vezes toma uma agulhada, né? Já que a gente está falando... arbitral... A gente está falando em regulamento, deixa eu puxar uma informação. 3 colegas nossos do Rio de Janeiro, o Alexandre Losetti, o Edgar Maciel de Sá e o Jorge Júnior Rodrigues, assinam uma matéria, foi publicada há 18 minutos no Globoesporte.com, site nacional, com o seguinte tema, Rec. Regra da FIFA pode desfalcar clubes brasileiros e romper sigilo da lista de Tite. O que diz a regra da FIFA para se criar esse título? Em 2017... a FIFA encaminhou às federações uma circular destacando um item interessante do regulamento. Todos os pré-inscritos no Mundial devem respeitar o período de resguardo. Ou seja, nenhum atleta que está na lista de 35 jogadores poderia atuar no Campeonato Brasileiro até o dia 4, quando a CBF entrega a lista definitiva da Copa. Para um pouquinho. Domingo o Jeromel pode jogar ou não pode? Pode, é a partir de segunda-feira. Então, vai desfalcar o quê? O Corinthians já liberou, o Grêmio vai liberar. Os jogadores que estão naquela pré-lista e não vão para a Copa. O Dedé que o Tite citou, os 12 a mais. 12. O Dedé que o Tite... vão furar o olho do Tite? Não, e vão desfalcar os clubes à toa, né?
Porque os jogadores não vão estar com a mas isso é um CBF. absurdo. E não era nem obrigado a enviar essa lista. Eu até não entendi qual é o objetivo dessa é que, assim, lista, né? Essa Não, lista... mas não era obrigado a enviar, mas tem esse rigor todo. Mas para um pouquinho, vamos convir, né? O que o Arthur que Não, está na é lista? que assim- É só o Arthur que está na lista. Será que está na lista? Tá na lista. Tá na o lista. Luan e o goleiro não. E o Groi não. E o Groi não. Agora, o que o Arthur tem a ver, por enquanto, com Copa do Mundo? Eu até acho que ele vai à Copa. Porque sempre alguém se lesiona às vésperas da Copa e tem 30 dias ainda. E ali é o setor onde tem mais gente. Então, eu ainda acho que, como a bruxa anda solta aí, um monte de gente está se lesionando nas vésperas de Copa. E cada vez mais, porque o futebol é cada vez mais pegado, e cada vez mais jogos, e mais competições, e mais dinheiro e tal. Então tem um estresse no ar. Eu ainda acho que o Arthur pode ir à Copa. Então não nem, vai, então nem o Marcelo, nem o Casimiro, nem o... Não, a final da Champions League é uma respeitado. exceção prevista Pois é, nesse mas- regulamento. Não, só um pouquinho. Mas o poder econômico... É uma coisa ridícula isso, né? É ridículo. Mas assim, É uma coisa ridícula isso, né? Essa é a palavra, é ridículo. essa previsão... Discriminatório, ridículo. Mas essa previsão da Champions League está no regulamento, que nem vocês falaram. Pode concordar ou não, mas está no regulamento. Não, mas aí é imposição. Aí não é concordar. Eu chego pro Magrício, tu é obrigado a aceitar e cala a tua boca. É diferente. Mas será que a CBF não sabe disso? Quando mandou a lista dos 35, será que ela não sabia disso? É uma interpretação que os colegas fizeram Tá, agora? mas para um pouquinho. Porque assim, ó, Quem mandou só 27? competentes Quem eles mandou são. só 27, esses 20. Quem mandou 20. A lista, o mínimo Só que faltava o mínimo que o precisa. charme tirar os jogadores. Aí eu vou te dizer. É que Mas a CBF sabe disso. O mínimo que precisava constar nessa lista eram 23 jogadores, que serão os convocados finais. Então só manda os 23. Depois manda o resto. Mas a CBF não existe mandar o resto depois. Esse é o detalhe. Quer dizer que a Inglaterra, que mandou só 27, ela só não tem pode 4 completar. suplentes. Só tem 4 suplentes. Só tem 4 A suplentes. Alemanha mandou O quantos? Peru, que mandou 24, só tem um suplente. Tá aí, a Alemanha É. mandou quantos? Mas não Acho tinha que aquela foram história 27. que tem um período antes da Copa que eu posso chamar qualquer um? É que assim, ó, vamos explicar... Mas essa lista? Não, Rec, vamos explicar o que é essa lista. São 35 nomes, é um filtro prévio, e destes 35 nomes, o técnico tem que confirmar os 23. Por que se manda 35 nomes, ou 32, ou 27, ou 24 nomes? O Magriço tá na minha ideia de lista final da Copa, mas ele, por algum motivo, eu não gostei dele no treinamento, eu quero tirar ele do Mundial. Eu só posso substituir, como é uma decisão por opção minha, eu só posso substituir por alguém dessa lista. Agora, o Magriço teve uma lesão muscular, vai ficar fora por 1 mês e meio, não pode jogar a Copa. Aí pode chamar eu qualquer posso chamar o Rec, que está fora da lista tá bem, de 35. Tá bem. A CBF mandou essa lista de 35. Admite que mandou essa lista. A CBF defende... Vamos furar o Tite. A CBF entende que não precisaria passar esse período de resguardo, porque ela, a CBF, já definiu os 23. Só que como ela não mandou os 23, porque não é o prazo ainda para mandar os 23, abriu essa margem para esse debate. E a essa- CBF confirma que não precisa, mas não confirmando. Dedé, Rodriguinho, mas- Arthur. mas- Rodrigo Caio. Rodrigo Caio. Rodrigo Caio está lesionado Então, também. mas Goleiro então, Neto. então não sou, qualquer um que seja dentro dos 23, inclusive o Jeromel. Não, o Mas Jeromel, o a Jeromel partir também. de segunda-feira, não Não, pode o jogar. Jeromel jogar já mesmo. já tá no contexto. Esse já tá. É que o Jeromel vai para a Copa. O Assim, Jeromel ó, se sabe se que é não uma vai jogar. vedação da FIFA e o jogador joga, O clube pode ser ele punido. está mal inscrito, o clube pode ser punido. Tem que esclarecer isso imediatamente e dizer, olha, quem está na lista são essas pessoas. Me parece assim uma esculhambação, porque a CBF pode ser o que for, mas profissionais eles são, eles sabem fazer as coisas. Eles deveriam saber disso. Eu não consigo admitir que a CBF tenha E outra? deixado passar essa questão. E outra, se tem toda essa vedação e tal, manda 30 e não manda 35, né? Porque não há necessidade de ferrar mais gente, né? Eu vou ler aqui, Rec. É uma honraria. E aí eu mostro que eu estava com boa vontade. com Mas os é uma caras. honraria, está nos 35 muda na hora de Os fazer três. negócio. Aqui, Na hora de mesmo fazer na negócio. resposta da CBF, fica meio confuso o processo. Vamos ver. Por meio da assessoria de imprensa, a CBF afirmou ao Globoesporte.com, o site Assessoria nacional. de imprensa é o nosso parceiro aqui. O Douglas Lunardi é um dos, É. né? Pode ser através dele, através de outros. O Vinícius também é assessor da CBF, por exemplo. A CBF, por meio da assessoria de imprensa, afirma que apenas 23 jogadores foram convocados no procedimento padrão, que é o procedimento do Tite, ler a lista e tudo mais. Os outros 12 não foram sequer notificados, tampouco seus clubes.
o que não configura uma convocação. Entretanto, a CBF admite que os 35 nomes foram pré-inscritos sem diferenciações. Por isso, olha, não é o... notificar. Se Mas mandaram para mandou a Mas só um lista... pouquinho. Se eu não sei que eu não posso jogar, como é que eu não vou jogar? Mas aí eu tenho que ser notificado. Mas Tem o- que ser notificado. não precisa um jornalista Porque, olha fazer o uma nome. O matéria. nome é convocação. Convocação diz o seguinte, REC vem. Tá, mas... Para ter a convocação, eu preciso convidar o REC, senão não é convocação. Mas aí, Magrício, diz o Mas regulamento... aí mandou... Diz o regulamento da FIFA que quem está pré-inscrito na Copa não pode jogar. Tu foi pré-inscrito. Tu não sabe, mas foi. Mas daí E aí? sim é esculhambação. Aí é esculhambação A também. CBF Que aí tá manda querendo para a FIFA e esculhambar não manda mais. para o Grêmio. O Arthur não poderia jogar de qualquer jeito, então. Em O Arthur não é problema. No Arthur não é problema. Não, mas o Dedé, por exemplo, do Cruzeiro. O Arthur Tomara não que jogue, pode mesmo. Tomara que jogue. O Arthur Depois só pode mal. jogar 2 partidas. São 3 rodadas do Brasileirão nesse período, porque até o dia 4 de junho, ou no dia 4 de junho, a CBF tem que encaminhar a lista definitiva. E aí os outros ficam liberados novamente. Mas tem esse impasse. O Arthur, no Pelo caso, que- tem razão. é. Mas Não, não tinha me dado não, conta. Pro Grêmio não é pode problema, jogar. mas pro Cruzeiro, por exemplo, é problema. Bom, Pode então- usar ou não pode o Dedé? Porque alguns vão dizer, mas o Dedé não foi convocado. Tem uma Precisa dizer mais do que o Tite disse? Tem um outro assunto aí da súmula do Grenal que o Maurício fala depois do intervalo comercial. Já estamos com o Luciano Davi. Vamos então, não era a súmula, eu disse errado. A denúncia dos acontecimentos do clássico Grenal. A terceira comissão disciplinar do STJD vai julgar na quarta-feira, dia 23 de maio, a partir das 14h30, 12 processos. O processo número 58/2018 é o processo envolvendo o clássico Grenal. Estão denunciados Grêmio e Internacional, no artigo 257, inciso 3º, acredito que por atrasar o início da partida. Andrés Nicolas D'Alessandro, atleta do Internacional, em curso no artigo 254A. Eu vou buscar no inciso 1º desse artigo, eu vou buscar o texto do CBJD para sabermos exatamente a possibilidade de pena e tudo mais. E o árbitro também foi denunciado no artigo 266. O auditor relator será o doutor Wanderson Massulo. Definido, então, quarta-feira. Qual tem é o novo- artigo do Alessandro? O artigo do Alessandro é o agressão. 254A. É o mesmo que ele foi no outro. Só que agora o Inter conseguiu desclassificar para o 250. Que a pena mínima é 2 jogos. De 1 a 3 jogos. De 1 a 3, E aí tanto- pegou a intermediária. É, e agora- Era a mesma do É corte. que Se o Inter desclassifica para essa, vai ter uma questão de reincidência específica, né? É. Tem que cuidar isso também. Isso né? mesmo. Só que tem uma coisa, né? O Internacional está tentando efeito suspensivo. Não consegue mais. Mas não Depois dá. dessa de quarta-feira não tem nem prazo nem data para isso, eu Por acho. que o D'Alessandro fez isso? Porque assim, ó, experiência em campo ele tem muito mais que todos nós aqui difícil de juntos, né? É difícil de entender, porque assim, ó, experiência, saber que não pode, ele sabe, né? A agressão do Paquetá nem foi uma agressão tão violenta assim, e o Paquetá saiu correndo com o dedo no Tomou ouvido, cartão né? também, né? Então... O Paquetá também foi admoestado. Então eu não entendi para que fazer isso e depois do jogo vai lá pô, fica, nem chega perto do jogador do Grêmio, não, ele vai lá e dá um soco sabendo que está sendo filmado, que tem aquilo que eu queria entender. O que leva um jogador experiente, líder como o D'Alessandro, que ganha um dos maiores salários do Rio Grande do Sul, a fazer isso sabendo que ele vai certamente será punido E apareceu- por uma temporada muito longa, né? Aí todo mundo especula, bom, será que ele quer ser punido para não jogar? E aí, prefeito Magrício, e outra coisa, até além de tudo, né, Luciano Davi, boa noite, ele Boa foi noite. controverso no mesmo jogo contra o Flamengo. Porque na entrevista, a jornalista fez a pergunta que tinha que fazer pro Vinícius Júnior, e o Vinícius, não, no ouvido, ele me deu bons conselhos para a minha carreira. Quer dizer, ao mesmo tempo em que estava pedindo para levar o cartão para ficar fora do Clássico Grenal, ele estava dando uma sugestão para um garoto no ouvido, meio que arrependido do que ele fez, depois de xingar o garoto, de que ele devesse agir de uma forma diferente e tal. Então, contraditório por natureza.
dentro do mesmo episódio. Mas ali eu acho que ele estava fazendo... Bom, primeiro, boa noite, desculpe o atraso, Rec, em função do trânsito da chuva. Eu acho que o principal fator aí nessa questão do D'Alessandro foi o Grenal. Que o Internacional cumpriu com a sua função, que era a de jogar fechado, porque muito se comentava que o Internacional ia tomar uma goleada, e o Internacional estrategicamente, se grande ou pequeno ou médio, não importa, que estrategicamente foi lá e segurou o jogo. Não tinha porquê, no final da partida, Não tinha. ir para dentro de campo e tomar aquela atitude. Sendo que já tinha uma semana antes, já ocorrido. Quer dizer, e quando ocorre esse tipo de coisa, pode ter certeza que o departamento jurídico já deixa todo mundo, olha, cara, será que não dá entrevista, não diz bobagem, não. Aí o cara já vai lá de novo. Isso aí não contribuiu também para a saída do Jorge Macedo? Eu estava dizendo antes de você chegar que é um somatório. O Inter não conseguiu emprestar 3 jogadores de nome como o Fernando Bob, o Eduardo Henrique e o Seiras. É uma vergonha. É uma vergonha os clubes com Série A e B precisando de jogadores. E o seu Seiras também, não aceita. Aí pede emprego via imprensa, faz um estardalhaço, está deprimido. Né? E aí não quer ir para o Ceará. O Ceará vai jogar a primeira divisão. Pô, não tem ninguém com capacidade de convencimento. Alguém esclarecido que chegue no cara e que tenha poderes sobre os jogadores. Olha, meu amigo, dá uma colaborada com o clube, tu tem mais um ano de contrato, vai lá, estraçalha no Ceará, depois tu voltas, muda a administração, vai mudar inclusive o presidente, pode até o Marcelo se reeleja, mas pô, alguém que consiga convencer minimamente o jogador. O Fernando Bob, surgiu um site aí, que no ano passado colocou o Fernando Bob entre os 10 mais valorizados do Brasil, foi destaque no Campeonato Paulista, né? E aí ninguém quer o Fernando Bob. O site era o Transfer Market. Transfer Market, esse aí. Alguém passou cachorro para eles, passaram né? um cachorro violento. Não, essas estatísticas aí, elas são ridículas, né? Sem nenhuma metodologia. Eu critiquei na hora, por isso daqui que eu pouco aparece lá, o time tal é o 3º melhor do mundo. Tá, mas da onde? É igual a Suíça no site, no ranking da FIFA, a 5ª seleção do mundo. Da onde? A Suíça ganhou o quê? Esse é um instituto alemão que faz essas pesquisas. Mas qual é a metodologia para a gente saber como é que chega nessa conclusão? Né? Ninguém entende. Eu acho que eles fazem isso exatamente para divulgar a metodologia. Sabia que divulgar tem um jogo o resultado. amistoso que se tu perder é melhor? É um negócio meio louco assim, sabe? Os plantões explicaram na época que o Brasil jogou contra a Colômbia, que de repente não seria muito interessante ganhar. Aí eu pirei de vez. O importante agora é perder, então. É que não tem relevância nenhuma. É que não tem relevância nenhuma essas pesquisas. Ninguém se orienta por isso aí. Aí foram me explicar por que era bom perder para a Colômbia. Não. Olha um pouquinho. Aí não. Mas será que isso aí influenciou na saída do Jorge Macedo? Eu não sei se influenciou na saída do Jorge Macedo. Ou é ano político e agora vale tudo? Na realidade, assim, vamos lá. Vamos pegar o histórico. Eu sempre comentei isso aqui. O Jorge Macedo trabalhou comigo. Sabe, a consideração que eu tenho... Eu prometo não te interromper. Eu só quero colocar mais... eu quero colocar mais um incremento. Eu não prometo nada, tá? Vou deixar um pouquinho mais de lenha nessa fogueira. Eu tenho o dever de interromper aí se tiver alguma controvérsia aí. Mas eu prometo... Será que também o recado que um dia antes deu o Sérgio Urri são coisas do Internacional? O Sérgio Urri diz que se a oposição abriu o processo sucessório, cabe à situação reagir e ter a mesma atitude. E ele é o presidente do Conselho. Ele não precisa fazer esse tipo de declaração. Quem tem que ter esse tipo de atitude é o presidente Marcelo. Vamos lá, vamos por partes. Então, a primeira pergunta... E aí, no outro dia, demite um Macedo. Primeira pergunta, o Macedo. Trabalhei com o Macedo durante 5 anos nas categorias de base nacional. É um excelente profissional para o tamanho das categorias de base. Sempre disse na imprensa e vou continuar repetindo. Macedo foi um dos caras que mais revelou atleta no Internacional, foi um dos caras que mais buscou atleta no mercado nacional para nós, lá desde 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Já nem me lembro mais o tempo que o Macedo está dentro do Internacional. Foi um profissional que cresceu na base do Internacional, foi um profissional que gerou muita receita na base do clube em função de todas as vendas que nós tivemos. Aí nos últimos 12 anos o Internacional vendeu mais de 700 milhões em atletas com relação à categoria de base. Só que eu achava que não tinha tamanho para o departamento de futebol profissional. Visto que 2013 ou 2014 ele já tinha estado conosco lá, né? 2013, 14 ele estava lá. 15 também. 15, daí entrou 15, montou todo o time de 16 que o Internacional caiu. E aí voltaram a contratá-lo, quer dizer. O que eu acho estranho nesse interregno aí é que
tudo que se fala de profissionalização, tudo que se fala que o Grêmio já vem atuando de uma forma silenciosa, mas estratégica com relação a essas coisas, tudo que se fala sobre isso, a gente nota que sempre quando se avizinha uma eleição é que começam essas atitudes. O que eu acho que está errado. Nós, do Inove, comentamos sobre o Rodrigo Caetano, tivemos uma reunião com ele de quase 5 horas na semana retrasada, comentamos sobre o Muricy, vou ter uma reunião com o Muricy em São Paulo daqui a 2 semanas, comentamos sobre Tinga, quer dizer, nós estamos tomando algumas atitudes que elas são antecipadas com relação a quem sabe um dia assumir uma gestão. Contratamos agora 2 grandes profissionais, que é o Eduardo Tega e o Oliver, que é um cara que está na Espanha fazendo um trabalho de referência nos clubes europeus, para fazer um trabalho de planejamento estratégico internacional para tentar assumir o clube num determinado momento. Se vamos ser nós ou não que vamos assumir tudo. Para te ter uma ideia, nós pedimos agora para o presidente Marcelo Medeiros, que nos recebeu muito bem, cabe fazer um elogio ao presidente, falou que vai nos passar as informações. Os profissionais pediram 42 itens sobre conteúdos do clube, desde cadastro de sócios até todos os contratos do Internacional dos últimos 5 anos para cá. Então, esse histórico para nós é importante. A gente vai fazer um trabalho de visita no Internacional com esses profissionais. Nós vamos assinar um NDA para que essas informações não vazem, para não parecer que é um interesse nosso em colher informações do clube para usar numa campanha. O presidente Sérgio Urrin, da qual eu tenho a maior apreço e consideração, nós do Inove, nós não estamos fazendo campanha política nenhuma. Nós estamos trabalhando em silêncio pelo Internacional. Se esse projeto vai ser utilizado por uma gestão nossa no futuro ou por uma gestão de reeleição do presidente Marcelo Medeiros, eu já combinei isso com o presidente Marcelo Medeiros. O projeto vai ficar pronto até final de dezembro desse ano e a gestão que ganhar utiliza o projeto, sem problema nenhum. Então, assim, só que esse discurso de que a oposição abriu... Eu, sinceramente, a situação fala mais na minha visão, a situação hoje ela está falando muito mais dessa questão de abertura do processo político do que a oposição. Tem 5 ou 6 conselheiros que aí tu não consegue segurar. São conselheiros que são mais radicais, que têm um pensamento um pouco mais carrancudo das coisas do clube, que até comentam sobre campanha, que comentam sobre as ações que acontecem dentro da gestão e tal. Mas tem muita gente em silêncio, e o Inove, posso garantir que quase que 100% do Inove está trabalhando em silêncio, de uma forma estratégica para fazer o bem para o Internacional. Eu ouvi num programa teu na manhã, na Grenal, a apresentação, a entrevista do Alexandre Chaves Barcelos, pessoa também que eu tenho maior apreço e consideração. Foi muito esclarecedora a entrevista dele aquele dia, só que ele comentou uma coisa que nós já tínhamos tido experiência em 2011, quando assumimos com o Giovani, quando contratamos o Aode. Tu chega no Internacional em 1º de janeiro, como em qualquer clube do futebol brasileiro, e tu não sabe como é que está a questão financeira do clube. Tu não sabe qual é o poder de endividamento, tu não sabe quais os contratos que tem ou não duração e em que prazo essa duração. Então, o que a gente está fazendo? A gente está tentando antecipar esse fator surpresa que ocorre em qualquer início de gestão, como o Alexandre Chaves Barcelos comentou sobre a gestão dele, que foi o quê? A gente chegou aqui, não sabia que tinha um cheque devolvido para o Sonda, não sabia que o cheque especial estava estourado, não sabia que a antecipação de receita da gestão 2015-2016 tinha superado os 40 milhões. Quer dizer, tu entra na gestão não sabendo nada. Então, o que nós estamos fazendo agora, REC, é antecipar durante 8 meses, se porventura a gente, em determinado momento, for gestão, antecipar um projeto e um planejamento para que a gente possa buscar os dados do clube e tentar reverter essa situação crítica que é o momento do Internacional, seja ele financeiro, de resultado de campo e de profissionais. O que esses profissionais vão fazer para nós? Nós vamos estudar com eles uma metodologia de trabalho, de filosofia de futebol, e a partir dessa metodologia de trabalho, aí começar a escolher os profissionais que podem atuar nessa área. Isso que o Luciano está dizendo é bem importante, né? Porque o trabalho do conselheiro, de agente político, é saber. Se ele não sabe, se a informação não é boa, o conselheiro, o agente político, tem que ir atrás da informação, como o Luciano está fazendo. Ou seja, participando das comissões, ou do conselho fiscal, ou seja, mas assim, o conselheiro está ali para ter essa informação. E é evidente que
para algumas especialidades, o sujeito não é da área financeira, por exemplo, ele não sabe o que fazer com a informação, mas um movimento que se dispõe a comandar um clube tem que ter pessoas que saibam lidar com a informação e saber aquilo que diz. E isso, o clube tem que estar acima de tudo. Isso. Claro. Isso que o movimento do Luciano está fazendo é bacana porque nós fizemos isso em 2014. O teu movimento tem alguma semelhança? São movimentos organizados, tem começo, meio e fim. E nós fizemos isso. Nós tínhamos informações, fomos atrás das informações, nos apavoramos. Quem não sabe é o Grêmio Independente. Grêmio Independente. Nos apavoramos com as informações que nós tínhamos, por isso que a nossa campanha foi tão contundente, porque a gente se preocupou com a continuidade do clube, montamos um projeto, fizemos toda a nossa campanha em cima desse projeto, depois não nos elegemos, mas o Romildo, evidente que por convicção dele, muito daquilo que nós tínhamos colocado no projeto, no nosso projeto, o Romildo, pela competência dele, pela convicção dele, pelas informações que ele tinha, coincidiu com aquilo que a gente pensava. Bom, é isso que a gente quer. Ou seja, Perfeito. o clube que usa a informação para o bem do clube. Né? Então, agora, assumir o clube sem saber como é que está a questão financeira, sem saber o que tem de contrato, é uma responsabilidade enorme. Hoje é uma responsabilidade, enorme. Um orçamento de 300 milhões. Nós pensamos, tem? assim, eu vou dar a minha experiência, e não faz tanto tempo. Eu entrei no Conselho do Grêmio em 2010. Em 2010, o orçamento do Grêmio era 80 milhões. Pois é. O orçamento do Grêmio do ano passado, a receita foi de 360 milhões. Olha quanto cresceu em tão pouco tempo. Ou seja, o salto é muito 30 grande. milhões por ano. O salto é muito grande, o tombo é muito grande. No primeiro ano, já em 2011, a receita de televisão saltou de 23 para 60. Que foi aquele contrato da Globo que o Odoni assinou diretamente com a Globo e não através do Clube dos 13, que tinha aquela coisa de fazer com a Rede TV, aquela licitação. Se eu não me engano, o Odoni foi o primeiro a assinar e o Giovanni foi o último. Sim, eu estava na gestão com o Giovanni. E aí o Giovanni. presidente Odoni ganhou o prêmio de ser o chefe da delegação em Brasil e França. E assim, mas assim, o que é importante disso? É o salto que deu. Ou seja, de 23 pulou para 60. Sim. Com um valor de luvas importante. Então, não tem como entrar numa gestão de clube sem estar muito preparado. E é obrigação, e aí a gente tem que elogiar o Marcelo, é obrigação tanto de quem tem o poder de compartilhar essa informação para que a sucessão seja qualificada, quanto aquele que aspira o poder. Ou seja, eu não posso chegar no dia 1º de janeiro e ser surpreendido que a situação é caótica. Não, eu tenho que saber antes e eu tenho que propor alguma solução do que eu vou fazer. Senão nem assume. É melhor deixar quem está lá. Esse tipo de informação, Davi Magriço, poderia estar ou deveria estar em algum portal de transparência? Não, muitas estão. Veja bem, eu não estou aqui nem querendo gerar crise com relação a essa questão, até porque, bem disse o Magriço aqui, eu tenho que elogiar a atitude do presidente Marcelo Medeiros. Ele diz assim, olha, Luciano, vem aqui, fica 48 horas fechado dentro do clube aqui no departamento jurídico, pede o contrato que tu quiser, pede toda a documentação que vocês quiserem, porque para nós é importante fazer esse resumo, fazer esse detalhamento das coisas do clube, porque senão a gente acaba se perdendo. Desculpa, tu fez a pergunta e eu fugi um pouquinho não, se essas informações deveriam estar mais claras, não só para quem quer assumir o clube, mas na realidade, muitas delas estão. Tá? Por exemplo, eu vou dar um número aqui. Desses 42 itens que a gente está pedindo, em torno de 30 deles já são públicos, porque estão no site do clube, são os orçamentos dos últimos 5 anos, tem muita coisa que já tem informação, e ela é pública, então assim, a informação está ali. Tem coisas um pouco mais internas que a gente precisa saber, que o futebol ainda está, infelizmente, nos clubes brasileiros, dividido entre administração e futebol, né? Uma das grandes metas que nós temos é tentar unificar isso de novo, porque parece incrível, no mundo de futebol é muito difícil tu conseguir entrar dentro do vestiário, né? E não é literalmente entrar no vestiário, é saber das informações de vestiário, de contrato, de salário, essas coisas assim, de prazo de contrato. De estratégia, de participar, aquele jogador, nós vamos fazer dinheiro, porque aquele dinheiro da venda daquele jogador vai nos servir para tal finalidade, então eu tenho que me aproximar do empresário daquele jogador para já começar a procurar um clube. Ou seja, quem faz isso
Não é quem está no futebol. Quem faz isso Conselho é quem está na gestão. Claro. Olha aqui claro. o ilustre telespectador, o Dinho, junto com o Daniel Colling, lá da Concreto Domínio, estão nos assistindo aqui, me mandaram uma foto. Olha aqui, ali. Um abraço para o meu centro médio. Olha lá, grande Dinho. O Dinho que não mandava recado. Mas jogava muito futebol. Jogava. Porque assim, ó, centro médio que batia, nós tivemos um monte. Agora, centro médio que jogava futebol que nem batia ele. falta, lançava, virava jogo, né? E era uma liderança E também. uma liderança, uma Era personalidade impressionante. Né? Quase comprometeu uma Copa do Brasil, que quando foi expulso contra o SAF, em cima do SAF. Mas também, ao mesmo tempo, foi um dos mais brilhantes naquela mesma Copa do Brasil. É verdade. E por incrível que pareça, um sujeito com aquela personalidade toda foi o cara que errou o pênalti. Né? Com aquela personalidade de quem a gente não esperava que fosse errar o pênalti, que eram os melhores, que era o Arce e o Dinho foram os que erraram. E os caras treinavam pênalti diariamente. Por isso que o futebol é tão fantástico, né? A gente não tem certeza de nada, né? Olha aqui, ó, o Tricolor enfrenta o Paraná na Vila Capanema, domingo, 4 da tarde. O Renato deve contar com o retorno de Léo Moura. Se especulou que o Jael poderia jogar, mas não vai jogar, né? Vai jogar o André. Joga o André. Groi, Léo Moura, Jeromel, Kahneman, Cortez, Jailson, Maico, Ramiro, Luan, Maico, Suel. André não tem por que colocar para treinar para o jogo contra o Defensor, porque o Jael já está treinado com o time titular e outra, vai se preparar com mais tempo, né? Está voltando uma lesão de um período razoável. Direção recebeu sondagem do Zenit pelo atacante Luan. O clube russo está monitorando o jogador. Aí tem duas situações que tem que ser bem explicado. Que o cara que está assistindo em casa, ele deve estar pensando o seguinte: bom, o Luan não quis ir para a Rússia, vai querer ir agora. O Luan estava barganhando com o Grêmio, e está na dele, estava contrato assinado, tudo bem, é do Jair Peixoto e ele, que o Grêmio pagasse um atrasado que tinha com ele. Não era atrasado. Era uma premiação. Não era atrasado, era um aumento retroativo. Atrasado parece que eu não paguei o cara no dia. Não. Mas é o seguinte, não, é aumento retroativo. Não. Ele ganhava valores supostos. Ele ganhava, ele ganhava 100 em janeiro. Em junho, ele passou a ganhar 300. Eu estou pegando valores que não são os valores exatamente para dar exemplo, hipotético. Bom, o que foi feito na negociação? O Jair Peixoto, com muita competência, disse o seguinte: olha, eu quero que esses 200 a mais seja pago desde janeiro, que vocês me paguem 6 meses retroativo. Porque o Luan está jogando a mesma bola desde janeiro, então ele merece esse aumento. Já merecia esse aumento lá em janeiro. Nós começamos a negociar em janeiro e só fechamos agora. Então agora não tem, exatamente, não tem por que ser prejudicado. Mais bem explicado aí. Salário atrasado é o seguinte: venceu dia 5, o cara não recebeu. Não é isso. Então recebeu um aumento retroativo. Recebeu também uma premiação que tinham prometido. Isso de janeiro a junho? Não, foi em agosto que ele renovou. 1 milhão e 200. 8 meses. 1 milhão e 200. Recebeu também uma premiação da Olimpíada que estava pendente. Renovou o contrato por um bom valor e projetou aí para o futuro. E diminuiu o tamanho da multa para 18 milhões de euros. Multa não. Estipulação do valor máximo. Multa rescisória. Mas é o valor máximo, que era para ser 25, que o Grêmio queria, estabelecer no que ele queria. Por quê? Porque o Grêmio ficou encurralado, e não é culpa do Grêmio, porque o Grêmio tentou, como disse o Maurício, desde sempre acertar com o Luan e não conseguiu, porque estavam negociando com vários clubes ao mesmo tempo, inclusive com o Spartak Moscou. E o Luan não quis ir. Só que agora, se ele quiser ir para o Zenit, vão dizer: ué, mas não quis ir lá atrás e quer ir agora. Agora é uma situação boa, mas é boa para o Grêmio também. Ele contribuiu para o título da América, ele contribuiu para o título da Recopa, para o título do Gauchão desse ano, porque um jogador desse naipe, ficando como o Arthur vai ficar até o final do ano, obviamente que tem que ter alguma barganha do outro lado, porque os clubes estão assim, tem que pisar em ovos, tem que saber negociar com A, B ou C, tem empresários e empresários, tem empresários que já tiveram outras vantagens com o clube, outros tiveram desvantagens com o clube. Então, isso tudo, como diria uma palavra que todo mundo usa para qualquer coisa, são as nuances da negociação. E o Luan claramente queria ir para essa Copa. Então eu vou estar escondido lá na Rússia, num time que não passa da primeira fase da Champions, né? Geralmente os clubes do leste europeu não passam da primeira fase da Champions, não estão na vitrine. Eu prefiro muito mais ficar na vitrine Grêmio, como o Grêmio projetou, apostou na carreira, para ir na seleção. Bom, por convicção do Tite, ele não foi. Mudou o cenário para o Luan a partir de agora.
Porque lá ele vai ter 30 anos na próxima. Mudou o cenário para o Luan a partir de agora. Bom, se eu quiser tentar minha carreira europeia 29. a partir de agora, Tem receber... 29? Não, vai ter na próxima Copa. O na outra. Luan faz 25 esse ano. Não, Outros esse já ano tem é o 25. auge. Tá. Então ele, bom, se eu quiser projetar minha carreira europeia a partir de agora, eu estou chegando na idade limite. Né? E o Grêmio... Mudou, por isso que eu disse que mudou, por isso que eu fiz essa... E o Grêmio, não obstante o talento do Luan, enxerga o Luan como um ativo que ele tem. Tá certo. Né? Um ativo. E o negócio futebol no Brasil é televisão e venda de jogadores. Nós não sócio, temos, nós não, e sócios, né? E sócios agora. Grêmio e Inter que tem um peso significativo dos sócios na sua arrecadação. Bilheteria relativa porque o que entra sai. É manutenção do estádio. O evento jogo é muito caro. Ponto de equilíbrio. Hoje no Internacional, se eu não me engano, dos 45 mil lugares, 23 mil é o ponto de equilíbrio das poltronas. Mas assim, se tiver menos de 23 já dá para... Mas o estádio te garante uma renda recorrente. Que é do sócio. Sim. Então, sempre que a gente... Até só fazer um parênteses aqui. Sempre que se fala do negócio Arena, que o negócio Arena tem tal ou qual característica, se compara com o negócio do Internacional... Mas se a gente comparar o negócio Arena do Grêmio Olímpico com o Grêmio Arena, hoje o Grêmio tem uma arrecadação mensal de 6 milhões e meio de reais a 7 com sócios. Do quadro social. Do quadro social. E uma despesa de 1 milhão e 800, que é o que ele paga para a Arena pela cessão da área para os associados do Grêmio. Daqueles lugares. Daqueles lugares. Então o Grêmio tem aí um ganho de 4 milhões mensais. Deixa de arrecadar um pouco de dinheiro, porque o Grêmio está em todas as competições. E tem uma receita que é recorrente. Todo mês entra, que também é uma segurança para o gestor. Ou seja, lá em dezembro, quando não tem receita de jogos, vai ter a receita O custo da Arena no evento jogo é da Arena. Da Arena. Da Arena Porto Alegrense, no final do exercício... Custo da Arena, os impostos, a taxa da federação, INSS, funcionários... Financiamento. Tudo é deles. Financiamento, tudo é deles. Ou seja, é um modelo de negócio. Nós temos que enxergar agora. O que a Arena garante para o Grêmio é uma receita recorrente que sobra aí no bolso do Grêmio, 4 milhões e meio por mês, que é muito expressivo. Olha aqui, o que se fala muito das rendas é que o Grêmio conseguiu ir longe em várias competições de vulto. Por isso que acaba sobrando um dinheirinho ainda para a Arena. Né? Mas vê bem, olha só, essas rendas... Outro detalhe também que não é dito, tá? Essa renda que a Arena tem, aparece lá, renda 2 milhões de reais. Não sobra metade. Metade do estádio está ocupado por sócios, ou seja, é atribuído um valor a cada sócio que entra, mas esse dinheiro não entrou na bilheteria. Entrou, dos 2 milhões de reais, entrou em caixa 1 milhão. Desse 1 milhão tem que pagar os 5% da federação. Que é em cima dos 2 milhões. Que é em cima dos 2 milhões. ISSQN, Comebol, que cobra 10%, o Noveleto não abre mão dos 5% dele quando tem que pagar para a Comebol. Tá? Ou seja, 15%. PIS e COFINS sobre 1 milhão, mais toda a despesa de operação, mais toda Futebol é caro. o futebol. É então, caro, assim, ó, é caro. é muito caro, o negócio é muito complexo. Né? E depois, daqui a pouco ele vai sentir saudade de quando a Arena não era dele. Não, e depois da reforma dos estados, a gente vamos pegar um exemplo do Internacional. O Internacional tinha 24 portões de acesso. Hoje tem 70. Então, assim, para cada portão de acesso, tu tem que ter um tarefeiro, um fiscal, né, um cara que cuida da acessibilidade. É custo. Não, e a quantidade é mais de catracas que tem. Está preparado para essa guerra toda, Luciano Davi? Olha aqui, ó, no Inter joga segunda-feira contra a Chapecoense às 8 da noite no Beira-Rio. O Daír contará com o retorno de Edenilson. Rodrigo Caetano, mais cotado para ser o diretor executivo. Colorado abriu negociações já com o Rodrigo Caetano como novo gerente. O Campeonato Brasileiro, já que estou falando do Brasileirão, tem Flamengo, Corinthians, Atlético Mineiro com 10, Grêmio, Palmeiras, Botafogo com 8. Na 7ª colocação até a 12ª, todos têm a mesma pontuação. Vasco, Cruzeiro, Fluminense, América Mineiro, Sport Recife, São Paulo com 7. Depois, Santos e Chapecoense 6. Depois vem a turma dos 5, que está englobando o Internacional, Atlético Paranaense, Bahia e Inter e Bahia na sequência, porque senão complica, né? Aí dá zona. Na zona, Bahia com 5, o Inter tem pontuação de zona, Vitória com 4, Ceará com 3,
Paraná com 1. Pô, rebaixar 2 vezes o Bahia é complicado. Bahia 5, Vitória 4, Ceará 3, Paraná 1. Para o Inter não entrar na zona, não começar o jogo segunda-feira na zona, o Bahia tem que fazer 1 ponto contra o Palmeiras em São Paulo no sábado ou no domingo, haver um vencedor entre Vitória e Ceará. Confronto direto. Libertadores da América. Quem o Grêmio pode pegar? O Grêmio, que está junto com Palmeiras, Libertad, Racing, River, Corinthians, Nacional da Colômbia e Santos. Que turma esse ano, né? Olha, é um peso essa Libertadores. Esse aí é o pote 1. Esses são os primeiros colocados. Primeiros colocados, tá. E os segundos colocados, Tucumã, Cerro Porteño, Boca, Flamengo, Cruzeiro, Nacional do Uruguai, Colo-Colo e Independiente. Colo-Colo e Independiente ainda tem que confirmar a classificação. O Nacional do Uruguai classificou já? Vamos ver aqui. Vamos... Cruzeiro, Flamengo, Boca, Cerro e Tucumã já classificados. Eu não sei se o Nacional ainda carece de alguma coisinha. O Nacional tem mais uma rodada por disputar, o grupo do Santos. O Estudiantes ainda pode classificar. O Real Garcilaso é improvável. Nada, é um inferno igual. Estudantes do Nacional. Vamos lá. O Cruzeiro... O Estudiantes é bem melhor que o Nacional. Né? Mas tá mal o Estudiantes, né? Eu vi jogar. Eu vi jogar contra o Santos, tomou um rodeão do Santos. O Santos tomou 5 do Grêmio aqui e tomou ao natural, né? Tomou assim, ó. O Grêmio ganhou deles rindo, né? O Cruzeiro está virtualmente classificado, mas ainda pode ser primeiro do grupo. O Cruzeiro, eu digo virtualmente porque matematicamente a Universidade do Chile pode golear por 15 Quem é que você 0, escolheria aqui, Magrício? Ficam 2 questões. Você está já preparado para essa encrenquite toda aí que nós falamos há pouco? E quem você gostaria de pegar, já que a sorte está soprando para os lados do Grêmio? Deixa eu só terminar o texto e da só Vascaria, reforçando aí, então, né, Rec? que pedida para agora, hein? Pega o telefone e já vai ligando. Poupa a patroa hoje, meu. Só reforçando que no grupo 2, o Colo-Colo é o que está nesse pote 2 aí, mas é um grupo que está totalmente indefinido. Pode classificar qualquer um como segundo colocado ainda. Sim, o Colo-Colo, o Nacional e o Independiente tem que confirmar. Sim, não, mas é que assim, o Atlético Nacional, esse está muito bem encaminhado para passar de fase. Não, esse tá. No momento ele está entre os primeiros, mas ele pode ser segundo, o Colo-Colo pode ser segundo, o Delfim pode ainda ser segundo e até o Bolívar. Tu falou mal do Delfim, eles incomodaram, né? Tu fez uma brincadeira com o Delfim e ganhou do Atlético Nacional. O Lara esse não tomou 7 ontem do Corinthians? O Deportivo Lara, mas não tem nada a ver. 7-2. Não, mas é a mesma coisa. Mas não é o mesmo grupo. Mas não interessa. Esses times aí é... Ronaldinho, Zamora... Pera, tá bem. Godoy, a Universidade de Chile. O Achipato ganhou do Universidade de Chile tomou 7. Nunca mais vai ganhar. Universidade de Chile não tomou só 7, ganhou do Grêmio, não só ganhou do Grêmio, como mandou o Brian Rodrigues pro Grêmio, que foi pior ainda, conseguiu né? conseguiu ganhar dinheiro com o Brian Olha o Rodrigues. que é o futebol, né? Duplo prejuízo. Depois dessa... E o Luxemburgo ainda botou o Fernando, jogador de seleção brasileira, no banco para botar o Adriano a jogar. Já voltamos. Estamos de volta e tem 2 questões pendentes. A tua que é mais simples, é administrar um clube com patrimônio, mais simples, com orçamento de 300 milhões. Tu vai ver essa mais barbadinha, simples. Uma lei do Profut que responde civil, faz os dirigentes atuais responderem civil e criminalmente. Hoje a responsabilidade de assumir um clube do tamanho do Inter e do Grêmio é muito grande. E a gente vê que o Internacional hoje, se não me falha a memória aqui pelos números, anda fechando negativo mensalmente quase que 3 milhões. Se tu for calcular isso num ano, são 36 milhões de dívida, né? A receita do clube baixou, o orçamento baixou. Por isso a gente está indo buscar informações antes, que nós temos uma outra questão muito, muito grave para o ano que vem, que é a perda de uma receita da Globo em função do esporte interativo, com a questão do canal fechado, que na época eu ainda havia comentado no conselho que não seria interessante o Internacional assinar esse contrato, e até porque era um contrato que a gente estava lidando com 2 gestões posteriores, né?
a atual gestão que estava lidando com isso, que era a gestão do Vitório. Então, para nós, é muito importante saber cada vírgula dos números do clube para saber em que tamanho e em que pé nós vamos pegar o Internacional, se porventura isso vier a ocorrer. Pois é. Se fala em uma queda comparada com o Grêmio de 60 milhões no total. Mais ou menos em torno de 60, 70 milhões, que eu me lembro dos nossos orçamentos de 2011, 2012, o Internacional estava superando a barreira dos 300, tranquilo, era 330, 340 lá naquele ano. Tu está dizendo que o que está ruim agora vai piorar? Nós vamos ter uma perda de valor com relação ao contrato da Globo em função da assinatura do canal fechado com o Esporte Interativo, né? E isso já veio o recado. E isso não pode piorar, porque alguns conselheiros reclamam e afirmam, Tu sabe... se passou de 20% do que o Profut permite... Né? Não, mas se passou, isso não vai... Passou. O que pode acontecer disso? Isso não vai piorar baixando a receita da TV nos próximos anos. Vai piorar, porque a partir de 2019 é 5%, né? Assim, ó... vai ter que vender umas coisinhas. Só para colocar em números, tá? O que o Profut tem? Ele tem um conceito agora de gestão temerária. Isso. Tá? E está tipificado dizendo o que é gestão temerária. É ter um déficit superior a, em 2018, 10% da receita de 2017. 30 milhões no caso. Caindo a receita de 2017, eu tenho menos chance de ter déficit. Tá? Em 2019, é 5% em relação à receita de 2018. Ou seja, eu não posso ter um déficit em 2019. Isso. Quais são as consequências de não atender os requisitos do Profut? Primeiro, aquela dívida que o clube colocou, Grêmio e Inter colocaram no Profut, que teve reduções substanciais, e um parcelamento, elas voltam para o valor original e se tornam exigíveis imediatamente. Ou seja, uma dívida que eu tenho parcelada para os próximos 20 anos, ela dobra de valor e é exigível pela Receita Federal imediatamente. Ou seja, mas aí tem que vender o estádio. Vai piorar a renda e tudo mais, as coisas não. Mas isso é imediato. A outra consequência que seriam penalidades no setor do futebol, ou seja, até a possibilidade de rebaixamento, isto caiu judicialmente, porque um dos clubes, eu não me lembro qual, discutiu essa questão e o juiz, não vamos rebaixar o clube por conta de questão financeira. Mas o dirigente também é penalizado por ter gestão temerária, ele é penalizado e, em sendo penalizado, o patrimônio dele responde pelo... Mas se ele é um pelado? Se ele é um pelado, não tem de quem cobrar. Mas aí cobra de todo o conselho de gestão. Num conselho de gestão, e isso aí nós fechamos o Estatuto do Internacional sobre isso, REC. Num conselho de gestão, os 5 vão responder. Mas se são 5 pelados... Não existe isso, né, REC? Pega um pelado como nós, tá? É só tu ter um imóvel no teu nome. Não é o caso. Não, eu sou o primeiro pelado. Mas nós assim, vamos pedir, qualquer coisa, nós pedimos emprestado pro REC. Não, pelado como o REC paga as contas. Vou vender minhas vacas lá em Lagoa Vermelha. Tu recebe uma execução de 50 milhões de reais, tá? 50 milhões de reais. E tu tá executado e responsabilizado por isso. Tu não tem mais cartão de crédito. Nada. A tua conta corrente fica bloqueada, tu não consegue vender teu carro, tu não consegue ir na casa da praia. Aliás, na hora. É a única providência viável é te separar da tua mulher para pelo menos salvar metade do teu patrimônio. Não, é verdade. É verdade. É verdade, porque pelo menos sério consegue. Isso que a gente tá falando muito sério. Na querida. REC. Não, separou. No teu caso, separou, não é assim. No teu caso, 50 milhões aí tu fica caro, entendeu? REC, aí tu fica caro. Ela tá com 50% do teu patrimônio, tu te encosta, tu fica caro, porque tu não agrega mais nada de valor para dentro de casa. É que a minha vantagem é que eu sou um cara bonito. Aí então assim, ó, mesmo para um pelado, o que acarreta de problemas na vida. A responsabilidade para assumir um clube de futebol hoje é de se pensar 5 vezes. 5 vezes. Já pensou 5 vezes? Já pensei 20 vezes. Tanto é assim. Desculpa, Magrício. Quanto mais tu colhe informação do clube, eu estou há 6 anos fora do Internacional, né? Fora de uma gestão do clube. A gente sabe através do Conselho Deliberativo, porque tem os orçamentos e tal. Mas quanto mais tu colhe informações com relação
as pendências financeiras do clube, mais assustado tu fica. Primeiro, 2011, 2012, quando a gente assumiu lá com o Giovani, o Brasil vivia um outro momento financeiro. Dava para contratar o Forlan. O Brasil vivia um outro momento financeiro. O clube vivia um outro momento financeiro, Rec. Somasse 2011, 12, 13, 14, o faturamento do clube superava mais de 1 bilhão. Mais de 1 bilhão, entendeu? Eram outros números. Hoje tu não tem mais essa realidade. Existe uma crise brasileira, pagar um salário absurdo como, por exemplo, e eu sempre fiz meia-culpa sobre isso, como eu paguei para um atleta do Internacional, hoje tu não pode mais fazer isso no Brasil. Não pode mais. Não pode mais contratar o Roger por empréstimo não pagando... Não pode mais. Não pode mais pagar 1 milhão por mês pro D'Alessandro. Tu vai ter que usar da criatividade. Em dólar. Vai ter que usar da criatividade. E aí, esse profissional que nós contratamos, a primeira pergunta que ele me fez no almoço, quando eu fui buscar no aeroporto, qual é o limite do projeto de vocês, Luciano? Eu falei para ele, não tem limite. Tu vai me buscar patrocínio na Europa, nós vamos procurar criar alguma coisa que se faça no marketing dos Estados Unidos, a gente precisa criar novidade para o clube. Nós precisamos criar inovação. Kit mesmo, é Kit? Kit. Os dois são. O Oliver e o Eduardo Teco. Qual é a empresa deles? Cara, eu tenho que pegar e ler. Não, mas tá tranquilo. Não, mas só pegando esse gancho de Profut, vamos lá. O orçamento do Inter esse ano deve girar em torno de 250 milhões. Não deve ser muito mais do que isso. Você acredita que ano que vem o Inter vai conseguir ter um déficit de 5%, como permite o Profut, de somente 12 milhões? Essa é uma das coisas que eu penso 5 vezes antes de assumir. Ou tu não gasta, tu entende? O que é difícil tu não Porque gastar. as despesas, o contrato do jogador, tu tem que pagar. Porque tu tá sendo o dia todo... Mas é um time do tamanho do Paraná. Exatamente. Mas vamos lá. Aí vamos pegar o exemplo do Muricy no Internacional em 2013 e 2005, tá? Nas duas vindas dele. O que o Internacional tinha de mais-valia? Categoria de base. Aí que está a projeção dos clubes. Por que o Internacional desmontou a sua categoria de base? Porque quando começou a obra do Beira-Rio em 2011, nós tivemos que desvincular o profissional da base. O profissional ficou no CT e a base foi para a Alvorada. Eu não consigo defender a causa de separar o futebol profissional da base. O Grêmio é assim. Pois é, mas o Grêmio é assim. Mas eu não consigo ver com bons olhos. E tem um jogo que a base faz no CT do profissional por semana, que é para não relacionado. O Grêmio é assim, o projeto do Grêmio é assim. Está certo ou está errado, são modelos. Tu tem que fazer um modelo que se adeque à tua realidade. O Grêmio tem 2 baita áreas, ali na beira do Guaíba, um lugar bonito, inclusive, junto à natureza, e outro em Eldorado, que ganhou uma performance interessante, ganhou uma infraestrutura melhor. E tem um projeto aí de 8 milhões que o Grêmio vai captar para investir lá, mas o Grêmio tem esse problema da base estar separada dos jogadores, tem vantagem e desvantagem. No São Paulo, segundo eu sei... O Grêmio alugou um motel de beira de estrada para botar a gurizada? No São Paulo é junto, mas eles treinam separados. Todos os clubes que a gente foi visitar na época, Magrício, eu e o Fernandão, em 2011... Todos eram juntos, todos. Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Corinthians, São Paulo, todos juntos. E o Internacional, enquanto teve junto futebol profissional e categoria de base, revelou o maior número de atletas. Mas o Grêmio consegue fazer isso. Por quê? Porque o Muricy saía do treino, por exemplo. Vou pegar um exemplo do Muricy da época, tá? O Muricy saía do treino e ia assistir os jogos da gurizada. Hoje tu acha que o treinador que está aqui no CT do Parque Gigante vai conseguir ir à Alvorada ver alguma coisa? Mas hoje com o Capa não deveria ser mais fácil, porque aí tu tem a tecnologia a teu favor. Mas eu acho que as duas coisas andam em paralelo. Eu acho que a informação do Capa e o conhecimento técnico da comissão técnica, elas andam juntas. Elas andam juntas, entendeu? Mas se chegar pro Odair e falar, Odair, tem um jogo decisivo lá em Alvorada, dá uma olhada porque tem um meia, assim, ele não vai? Eu acho que a primeira distância, essa distância Beira-Rio e Alvorada é uma distância maior do que a distância CT do Grêmio Eldorado. Isso. Então acho que essa interação... de deslocamento. Não, mas é muito mais fácil. Tu sai da ponte ali, em 5 minutos tu tá lá. É muito rápido. Mas aí estão controlando. Estão embaixo da ponte, eles ficam olhando ali que se isso ou não. Então não é... Agora, tem que ter uma rotina dos profissionais. Aí que tá. Não, mas é verdade, tem que fazer uma rotina dos profissionais. Olha aqui, ó, o que está acontecendo. E aí que entra o dirigente. Aí que entra o dirigente para cobrar. De repente foi que marchou o Jorge E para cobrar do executivo de futebol. Vem cá, mas tu não vai na base. Não tem ninguém lá para jogar. O cara tem que saber, ele tem que ser cobrado. Porque o dirigente político ele tem que saber cobrar o profissional. Isso mesmo, e o papel dele é esse. Esse, saber cobrar. Não tem ninguém na base. Pois é, eu não fui, faz 2 meses que eu não vou. Então... Um elogio para vocês aqui, o Lázaro de Gravataí, dizendo que dá gosto de assistir um programa como o de hoje.
Já voltamos. Nós ficamos aqui pendentes com alguma coisa? Não. Então, não, se tu perguntou qual é o clube que eu gostaria que o Grêmio pegasse. Ah, isso aí. Eu sabia que tinha uma... Eu, Eduardo Magriço, gostaria que fosse o Nacional para ir para Montevidéu. Tá? Pega o carro aqui no outro dia, janta em Montevidéu, assiste o jogo, volta, é um passeio maravilhoso. Mas é evidente que eu quero pegar esse Delfim aí, esse Centrário. Esse Centrário. Né? Então, óbvio, quero ou o Cerro Porteño. Que eu quero mais fácil. Não sei, se o Cerro Porteño... Não sei. Tá de novo? Tá machucado o Cerro Porteño. Mas assim, o Grêmio tem 50% de chance de pegar um grande time, um time com tradição, e 50% de pegar um time sem tradição. Se for um time com tradição, eu quero que seja o Nacional. Aquela frase do Minelli não existe mais, né? Quem faz a tabela é o time. Não, quem faz a tabela, às vezes, é a sorte. O Internacional teve sorte quando foi campeão, o Grêmio teve sorte quando foi campeão. Mas o Grêmio não foi campeão pela... Mas o Grêmio não foi campeão pela sorte. Não, a sorte vem com o trabalho. Não, o Grêmio não foi campeão pela sorte. Vem com o trabalho. Mas se não pegar o Boca, não é melhor? É sorte. Se tu pegar o Boca e passar pelo Boca, é sorte. É melhor ainda. Na Libertadores de 2007, o Grêmio pegou o Santos, eliminou o Santos, que tinha mais time. Eliminou o Santos, São Paulo e o Defensor. Pois é, o Defensor, que era o pior deles, foi o mais difícil. Que o Grêmio perdeu de 2-0 lá. Ganhou nos pênaltis. E ganhou nos pênaltis aqui, que aliás, eu nunca tinha visto o Grêmio bater 5 pênaltis com tanta qualidade quanto naquele jogo. Ganhou 2-0 e depois fez... Em 2007 o Grêmio tinha um time muito pior que agora, mas muitíssimo pior. Tinha Tuta, tinha Patrício, tinha Sandro Goiano. Sandro Goiano, um time... Tinha, a zaga era o William e Teco. E o Schiavi no banco, não jogando nada. Na única partida que o Schiavi tinha que jogar na vida, que era lá no... Bom, vocês têm esse pensamento aí, eu acho que isso é pensamento mágico. O Boca era tão melhor que o Grêmio. Se eu não acreditar nisso, se eu não acreditar nisso... Não, tu tá certo. Se eu não acreditar nisso, eu não ia a Buenos Aires. Mas tu tá certo. E o Pelaipe acreditou até numa reversão aqui, que chamou o Boca de Caxias com Grêmio. Eu também acreditei. Não, e nós fizemos um fuzuê, enchemos o Olímpico. Nós, que eu digo, lotou. A imprensa tinha que fazer também o oba-oba, porque também queria ver um final triunfal. Não, e pro Grêmio... Canato, né? Não, era o Mano Menezes. E pro Grêmio era importante, porque o Grêmio tinha voltado à segunda divisão, na Batalha dos Aflitos, e no ano seguinte classificou para a Libertadores. 2007. E na sequência estava na final. Em 2006 o Grêmio foi terceiro no Brasileiro, só não foi segundo, porque perdeu para Fortaleza a última partida e o Internacional ganhou do Goiás, o Inter ficou em segundo e o Grêmio em terceiro. Só não foi segundo porque o Inter foi segundo. Inverteu, porque o Inter era terceiro até ali. O Inter perdeu o último jogo pro Goiás. Mas o Inter ficou em segundo. Sim, o Inter ficou em segundo. E um time modesto. Por isso que eu não tenho tanto problema assim de ser um time modesto, porque um time de futebol não é a soma dos 11. Né? Quando a gente faz aquela comparação, pega os dois times e compara, quem é melhor, Keylor Navas ou Marcelo Groy, o Edilson ou seja, mas o time não é a soma dos 11, ele é muito mais do que isso. É a liga, é a interação, é a complementação que um time faz. Então, claro, o time melhor sempre vai ganhar, tá? Mas a gente fazer essa análise individual de jogador por jogador, às vezes times mais modestos conseguem ter uma performance muito melhor de times menos modestos. Não, tu usou como argumento... Aí não precisa ser exagerado como é o Dr. Lipsen, que a diferença entre o bom e o ruim é só o salário. É só o salário. A diferença entre o bom e o ruim é que o bom faz o gol difícil. O bom faz o gol difícil, o bom faz a defesa difícil, que decide uma partida. E o ruim, às vezes, acerta e, na maioria das vezes, erra. Essa é a diferença. O Lipsen está sempre nos vendo aí. Tu defendeu que pode enfrentar o Cerro, porque já goleou o Cerro. O Inter, em 2006, ganhou 3-0 do Nacional na fase de grupos e achou, vou passar. Se não fosse o árbitro dar uma mãozinha aqui, não passava. Teve isso. Dando mãozinha. Qual mãozinha, me lembra? Qual mãozinha? Teve 2 pênaltis. 2 pênaltis. Um claríssimo e o outro bem pena. A época de dar pena. Para não dizer que eu estou... Não me lembro. Para não dizer que estou sendo parcial nessa análise de que o juiz deu uma mãozinha, capa do portal Terra, do dia 4 de maio de 2006. Olha o que o Maurício foi buscar, presidente... Não, é quando é um secador. Presidente do Inter reconhece a ajuda da arbitragem. Então eu não estou sendo gremista, não estou sendo secador nem nada. São fatos.
Bascaria é a melhor pizza de Porto Alegre. Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo. Bascaria, Comendador Caminha 324, em frente ao Parcão. Peça também em casa pelo 30 61 62 62. Já prescreveu 2 vezes. Já não tem mais como anular. Assim como já prescreveu o presidente do Corinthians de 2005, né? Também. O que houve em 2005? O que houve em Do 2005? O do Alípio disse que o campeão era que teve uma mãozinha. Eles roubaram. Mãozinha não, a expressão dele não foi essa. O A campeonato expressão foi foi roubado. o campeonato foi Roubando roubado. o campeonato. Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu clube do coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. E aí entra a frase do Magris. Futebol é bom por isso. Nós estamos discutindo desde 77. Eu tava naquele pênalti jogo. do Agomar faz 41 Não foi anos. pênalti. Eu era criança ainda. Eu tava Não naquele foi jogo. pênalti. Eu tava Não foi naquele pênalti. jogo. Não foi pênalti. Fora da área não é pênalti. A falta, quer dizer. Falta, Eu tava naquele houve e jogo foi do marcada. Corinthians. Eu tava naquele jogo do Corinthians. Quando fizeram a falta no Tinga, eu vibrei, porque eu gritei na hora, pênalti. Sim, mas claro. E quando o cara deu o vermelho, me Quase deu vontade de assassinado. voar naquele jogo. Deu vontade de jogar lá de cima da arquibancada. Agora, a Cara. maior foi do Hernani. Agora, como o Hernani está trabalhando no Inter, não tem problema de conta. O Hernani chegou no árbitro. O Márcio Rezende Freitas. O Internacional foi garfado, Márcio. Sério? Na hora. Você vai tomar um soco do árbitro. Tanto que ele largou a arbitragem, né? Eu brinco muito, mas claro, aqui não é espaço para corneta, eu brinco muito que foi o pênalti simulado do Tinga, né? Que ele simulou, mas só para provocar os meus amigos, mas... Pênalti, claro. claro. Pênalti claríssimo. Mas ele tirou um claro. título brasileiro do Grêmio. Eu não digo tirou. Tirou uma chance maior. Ele era um juiz ruim, né? E ali ele 93, mostrou, lembra? Ele mostrou que ele era mais que ruim, né? Tanto que ele parou com a... Mas virou comentarista da Globo. Mas também não está mais, né? Não Márcio sei, Rezende? acho que Tá, hein? tá em Minas, tá em Minas. Tá em Minas? Ele não Minas, tem em Minas. destaque nacional. Em 93, o primeiro erro bizonho dele foi contra um time gaúcho, foi contra o Grêmio. Em 93 ele apitou aqui, o Marcília lá, tinha água dessa altura. Mas ali tinha influência da televisão, da CBF e o escambau. Mas Cruzeiro e Grêmio não tinham condições de jogar. Era certo que ia dar 0-0 aqui. Não tinha condições, não tinha como jogar, e não teve jogo. E foi até o fim. E ele era o árbitro. Bom, E autorizou em Grêmio e Cruzeiro. Eu sempre cito esse fato, porque ele prejudicou o Inter. Mas 12 anos antes ele tinha prejudicado o Grêmio e era uma decisão. Não era um joguinho classificatório, era decisão. E aqui que o Grêmio tinha que fazer a vantagem, não tinha como fazer. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, Central de Imóveis, chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais, centraldemóveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul. Aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar, 1786. Também no endereço tradicional, José do Patrocínio, 381-385. Estofaria Brasil. Há mais de 45 anos no mercado. É um espetáculo. A Estofaria Brasil é referência de qualidade, impoluta ali na Sertório. Trabalha com o mais alto padrão para oferecer os melhores produtos e serviços. Ligue 3343-1825 ou envie agora o WhatsApp 99441-4318. 99441-4318. E-mail, você manda pedidos@estofariabrasil.com.br. Não esqueça de dizer que estava assistindo o programa. Funerária São Miguel, a mão amiga nas horas difíceis. Melhor preço de cremação da região da Grande Porto Alegre. Na hora mais complicada, conte com a melhor compreensão da sua situação. Informe-se qual a melhor maneira de pagar. Ligue 24 horas, 3222-1265. Funerária São Miguel tem pessoal treinado para lidar com o seu infortúnio. Afinal, são mais de 40 anos de credibilidade. Diga, Maurício. O teu pré-datado, Não, guarda, meu pode deixar. pré-datado Viu? já deixei nas mãos do Maurício, que isso aí já fica encaminhado. Não incomoda os familiares. Não tem problema. Eu só... Ele só vai usar se eu for pro saco. Mas ainda vou chorar no buraco dele. Vai. Fica me jogando praga aí. Eu jamais. Sabe como é que é? Funerária, o cara não briga, mas ninguém escapa, né? Ninguém escapa. Não Tá lá. sei, do jeito que está evoluindo aí essa Cristiano. tecnologia da medicina e tudo mais. ser que a gente Acho que dure tu um vai pouco virar mais. imortal, Daqui a um né? tempo E tu vai morre. tu vai virar ser que a gente imortal Morre verdadeiramente. só quem quiser. Teu sonho é imortal mesmo. É isso aí, mas mais uns 10, 15 anos só morre quem quiser. Tem essa Mas deve esperança. chegar uma hora que deve encher Deve o saco e o cansar, cara deve né? pedir. Eu já, Exatamente, o cara- Eu já mumifiquei.
já estou virado numa múmia, entendeu? Então já para morrer vai ser difícil. Não adianta me rogar praga, esse filho da mãe, então não adianta. Não cola mais. Tava legal aquele vídeo da Grenal, viu, Raquel? Do que? Eu Do dançando. sextou. Quero ver você passar por debaixo da cordinha. Ué, aqui Aí, bota... Se o cara é gordo, como eu e o Magrício ainda perdeu a pança. Quero ver você passar por debaixo da cordinha. Os caras me desafiaram, botaram a música, eu cantei. Qual é o problema? Problema nenhum. Rede social hoje é... Não, os caras filmaram, eu vi que estavam de sacanagem. Aí comecei e já foi. Chuchuzinho, Mas tem que isso é providenciar legal. uma corda aqui pra Mas gente isso é deixar. legal, desde que não seja só isso. Claro. Desde que não seja só Pra não isso. pagar Quando serviço. tu faz só entretenimento, aí É, fica chato. Não, mas isso é legal, pô. Chama... De vez Quebrar em o gelo, quando quebrar dá o um... gelo. Claro, claro, Quebrar o quebra o gelo, vê que lindo. Olha aqui, ó, que coisa impressionante, né? Mas olha aqui, ó, fui tomar... É uma brincadeira isso aqui, mas... Fui tomar vacina contra a febre amarela e vi as pessoas no posto de saúde dizendo: esse mosquito Aedes aegypti transmite tanta coisa ruim que daqui a pouco está transmitindo o jogo do Internacional. Rodrigo do Sara de Sol muda a piada, né? Então, para os colorados não ficarem bravos. Olha aqui, ó, vamos lá. Felipe Ramos Leite. Nossa, quanta diferença. Tá bom, um abraço. Felipe Ramos Leite, tá elogiando o programa. É que ontem teve um pega aqui do Vladimir Chieli com o Alaor Veríssimo. Então, foi um pega meio de torcedor, assim, a canela do pescoço para baixo era canela. E o pessoal está comparando, que vocês estão cheios de explicações. Tá, tal. Então, isso é legal. Mas é assim, o programa é bom por causa disso, é eclético. Um dia se faz na base da torcida, outro dia se faz na base da informação. Claro. Então, nós temos que justamente fazer o tal, como diria o Celso Roth, equilíbrio. Mas as principais ações, então, além de contratar um CEO, de contratar um executivo, de buscar recursos de marketing mundo afora, o que mais, além de ter a ciência do que acontece no clube? Diminuir os quadros políticos. Para nós, o espaço político ele vai ser discutido dentro da mesa do Conselho e do Conselho Fiscal. Se porventura a gente vier assumir uma gestão, independente de nomes, independente de pessoas, a nossa ideia é que, para dar transparência aos processos do clube, que o Conselho Fiscal e o Conselho Deliberativo sejam da oposição e não da situação. Magrício, fecha o programa. O que é que tu negocia no Paraná? Menos que Vitória ou só Vitória? O Grêmio tem obrigação de ganhar. O Grêmio tem obrigação de ganhar. Acho que é uma partida para jogar com o time titular, porque são 3 pontos importantes. O jogo contra o Defensor, que vem na sequência, não tem a mesma relevância. O Grêmio já está classificado. Então, não negocio nada. Temos que ganhar. E pronto. E pronto. Até segunda-feira. Rapaz, hein? Não tem patriotas, depois incomoda a mulher aí.